Tá. Então, continuando aqui, dentro das medidas de tendência, o próximo conteúdo, eu vou ter 5 assuntos, né? Média, mediana, moda, média harmônica e média geométrica. Todo esse conteúdo, por exemplo, a média, a moda e a mediana, por exemplo, eu vou ter 2 formas de calcular. Uma das formas de calcular, lembra aquele primeiro exercício que nós fizemos? Que nós tínhamos os dados tudo assim, não agrupados ao nome, tudo solto, lembra? E nós, o que nós fizemos? Nós só organizamos eles dessa forma, em forma de tabela, em forma de agrupados, é o nome. Então aqui é os dados agrupados e aqui é os dados não agrupados, certo? Para calcular a média, que é o nosso primeiro tópico aqui, tem 2 jeitos de calcular. Se o professor na prova te dá os dados não agrupados, que são esses aqui, ó, tudo solto, ó, 27 solto, 30 solto, ó, esse aqui, dados não agrupados, é como eu vou fazer os dados agrupados, ó. Se eu tivesse que fazer, esse ficaria assim, ó, só aqui para vocês entenderem, ó. O 30 ficaria 1, 2, 3. Eu agrupei o 30, entendeu? Só que eu não quero fazer isso, só para vocês entenderem que os dados aqui eles estão não agrupados e aqui eles estão agrupados. Ele pode dar de uma forma e de outra forma. De uma ou de outra. Geralmente ele dá essa aqui, né? Como eu falei, não agrupados, ele deu o primeiro exercício só e depois não trabalhou mais com isso. Mas vamos ver aqui. Então, pode ser de 2 jeitos. Dados não agrupados é muito fácil. É muito fácil. Um exemplo prático. Eu tenho, por exemplo, 50 balas aqui. Nós estamos em 3, 6, 9, 10 pessoas. Eu vou dividir as 50 balas para as 10 pessoas. Vai dar uma média de 5 balas por pessoa. Média é isso, promédio. Então aqui vai ser a mesma coisa. Aqui nós estamos trabalhando com idades, certo? Então, alguém soma para mim essas idades aqui? Isso. Alguém soma. Ó. Isso aqui, por exemplo, é a Thaisa. Esse aqui, por exemplo, é o José. Esse aqui, por exemplo, é o Jack Tismoso. Esse aqui, por exemplo, é a Eva. Entendeu? Isso aqui são pessoas. Uma com 27 anos, outra com 30, outra com 35, outra com 40. Eu quero descobrir a média de idades entre essas pessoas aqui. Os dados não agrupados. É 10 aqui? 40 ou 10? 40. 254. O que é esse 254? Então, é a soma das... Nossa. O que é esse 244? Então, é a soma das nossas idades, certo? Mas eu achei... Soma das nossas... O 12 e o 30? 84? Tudo? Ó, é 27, mais 30, mais 35, mais 40, mais 25, mais 20, mais 30, mais 10, mais 10, mais 40, 10, depois do 30 é 10. Ah, eu achei que era 40. Mais 12, mais 30. R$ 254. 44? 54. Temos de? 54. Tá. Então, deixa eu só ver a fórmula aqui dos... Amigo, só pode falar uma coisa. O N não é isso. Oi? Tá. Tá. Então, dados não agrupados. Calculando a média. Então, aqui são várias pessoas com essas idades. Eu quero saber, nessas pessoas, eu quero como se eu pudesse distribuir a idade delas de forma igualitária, entendeu? Vai ser uma média. Vai ser o exemplo da bala. 50 balas para 10 pessoas, vai dar uma média de 5 balas por pessoa, certo? Aqui é a mesma coisa, como se pudesse fazer isso com idade. Então, eu tenho isso aqui, que é a quantidade de anos. É como se fosse aquele filme lá. Você lembra lá do reloginho que contava as vidas? Então, isso aqui é como se fosse a quantidade de anos. Eu quero distribuir para essas pessoas. Para todas elas ter a mesma quantidade de vida, exemplo. Então, quantas pessoas tenho aqui? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa é a nossa frequência, né? 10. Ai, ficou de outra cor. 10. Alguém divide aí? Vai dar 25,4, né? Então, essa é a média de dados não agrupados. Eu peguei a quantidade de anos, dividi pela quantidade de pessoas. Então, é como se fosse cada pessoa tivesse isso aqui de idade, 25,4. Entendeu?
Média bem... Só isso? A de dados não agrupados. Não agrupados. Isso. Média de dados não agrupados. Aqui tem a média de dados agrupados. Só isso, de dados não agrupados. Não É bem... agrupados, eu vou somar tudo e dividir pelo tanto Isso. de número que tem. Sim, vai descobrir a média desses valores ali. Agora, de dados agrupados, querendo ou não, é a mesma coisa, só que ele tem a fórmula. Como eles estão não agrupados, por exemplo, ó, o 10 e o 19, eles estão não agrupados, certo? Tá aqui. Aliás, eles estão agrupados, desculpa. Estão agrupados. Então, aqui dentro eu tenho várias pessoas com idade entre esses valores. E aqui eu tenho a frequência. Então, eu tenho 4 pessoas que têm a idade dentro desse valor, certo? Então, aqui vai ser a mesma coisa. Ó. Eu vou pegar, primeiro eu vou multiplicar o tanto de pessoas que tem aqui, 10 a 19, que são 4, nossa frequência 1, e o x vai ser a nossa idade. Porém, como eu não posso colocar lá isso aqui, ó, 10, 19 vezes 4, não posso fazer essa multiplicação aqui. Por isso que eu descobri a nossa marca de classe, que vai representar esse primeiro intervalo aqui. Então, vai ser a marca de classe 14,5 vezes 4, que vai dar um resultado que vai equivaler à quantidade de pessoas, né, aqui nesse primeiro linha, né, que é o nosso x1, certo? Ah, então aquela fórmula eu transformo pela Fórmula dos dados agrupados. É porque X é a marca de classe. Tá. Então eu E a só fórmula transformo ele vai pela te marca dar. de classe. Por isso que eu tive que descobrir a fórmula de classe. X1 é a marca de Ó, classe. Ah, por isso que daí já fez a marca ali, né? 14,5 vezes... E ele vai te dar essa fórmula. Então você vai lembrar que você precisa achar a marca de classe. Ah, sim. Então por isso que já fez já em seguida a marca de classe, porque já vai precisar. Depois só troca a fórmula. Ó, vai montando, ó. Marca de classe do 1 vezes a frequência do 1. O 1 eu falo aqui, ó, primeira linha. Marca de classe do 2, segunda linha, vezes a frequência do 2. 24,5 vezes 12. Marca de classe 12 vezes 24. É. 20 vezes 34, que é a marca de classe 3 vezes a frequência 3. Vai me falando aí, alguém, por favor. Você está em qual? 3? No 3. 3 é 34,5 vezes 20. 4. 44,5 vezes 18. Nossa, vamos multiplicar tudo isso? É para multiplicar tudo aí? Sei. 54,5 vezes 10. 64,5 vezes 2. Isso? Dividido pelo N. O N é o quê? Nosso total de frequência. N, ou quando aparecer assim, a soma de frequência, ou quando aparecer N, é o total da nossa frequência. Então, dividido por N, que é 66. Então, o que nós fizemos aqui? Ó? Aqui nós não somamos um por um, esse mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, até chegar a tal valor. Aqui é a mesma coisa, só que como está agrupado, nós vamos ter que fazer o vezes 4, porque tem 4 pessoas dentro desse intervalo. Mas seria como se fosse somar 4 vezes o 14,5. 14,5 mais 14,5 mais 14,5 mais 14,5 mais 24, 12 vezes. É o mesmo esquema, entendeu? Só que daí precisa da fórmula por estar justamente agrupado. Alguém quer somar aquilo ali para treinar? 2.000 dividido por 66. 38,14. Então, nosso promédio vai ser 38,14 de dados agrupados. Chega na prova, não sei o que é. X? Não, por isso que eu estou anotando tudo aqui. Oi. Sim. Quer uma pausa aí? Porque agora a média acabou. Vocês vão querer? Alguém quer praticar a média? Vamos praticar.